A gente está muito feliz começando aqui mais um Diálogos com a CGSAT, rumo à 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E hoje a gente tem a alegria de estar com 3 companheiros aqui, companheiras, que vão nos ajudar a refletir sobre a saúde do trabalhador como um direito humano. E antes de apresentá-los, eu quero saudar todo mundo que está acompanhando. São companheiros e companheiras das CISTs, Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador, dos Conselhos de Saúde espalhados pelo Brasil, dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, de outras unidades do SUS, de outros ministérios, de movimentos sociais, de sindicatos, então todas as parcelas da sociedade brasileira e das instituições. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais esse Diálogos com a CGSAT, rumo à 5ª Conferência. E, como eu dizia, temos hoje a alegria de estarmos com a nossa querida Vanessa Furtado, que está representando a Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme. Então, pedi para ela dar um primeiro oi para todo mundo. Olá, todo mundo. Obrigada pelo convite. Quero agradecer a Isabela que fez o contato, o Luiz pela indicação. Agradeço estar aqui falando de um tema tão importante. A gente está aí no processo de organização de uma conferência livre de saúde mental do trabalhador e da trabalhadora. E é isso. Vamos conversar um pouquinho e nos organizarmos para essa próxima conferência de saúde do trabalhador, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vanessa está aqui conosco. Da mesma forma, estamos com a Juliana Nobre, representando aqui a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado do Ceará. Muito obrigado pela presença. Então, uma palavra para a sua saudação, Juliana. Olá, queria primeiramente agradecer ao convite da CGSAT, agradecer a todos que estão aqui pela participação. É uma grande honra estar aqui debatendo com grandes nomes da saúde do trabalhador e da trabalhadora. É um tema que urge, né, o debate. Aqui no Ceará, como coordenadora da CIST Ceará e como presidenta de um conselho estadual ou conselho municipal de uma grande cidade aqui da região metropolitana de Fortaleza, a gente está fazendo grandes movimentações, está empenhado para que a gente consiga adesão, né, dos municípios, para que haja um grande debate sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora, que de fato é um tema que é tão importante, né, principalmente na saúde mental. Toda vez que está aqui para debater junto com a gente. Obrigada, gente. Que bom, Juliana. A gente fica muito feliz em saber dessas articulações no Estado para as conferências macro-regionais, municipais e estaduais. Nós temos também a alegria de estar aqui junto com o nosso companheiro Eliseu de Oliveira Freitas, que representa o Centro Estadual de Saúde do Trabalhador do Estado do Paraná. Muito obrigado, Eliseu, pela tua presença. Boa tarde, Elião, Juliana, Vanessa, Isabela. É um privilégio para mim estar representando o Centro Estadual de Saúde do Trabalhador no Paraná na preparação, chamamento para a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Dizendo que aqui no Paraná, para nós, a nossa conferência estadual é a 6ª conferência de saúde do trabalhador e da trabalhadora. E estamos com um privilégio de poder estar participando e esperamos que seja um sucesso a nossa conferência para o ano de 2025. Estamos todos nessa expectativa, Eliseu. Muito obrigado pela sua presença e participação. E eu quero começar com uma questão para nossos convidados aqui, nossas convidadas. A questão é, na opinião de vocês, por que razão, qual a importância da saúde do trabalhador ser colocada, considerada como um direito humano? Por que a saúde do trabalhador e da trabalhadora deve ser considerada como um direito humano? Acho que a gente podia começar com a Vanessa Furtado. Depois a gente ouve um pouco a Juliana Nobre e em seguida o nosso companheiro Eliseu.
Acho que é importante, né, a gente pensar a saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano no sentido de ampliação mesmo do processo de direito e proteção do trabalhador e da trabalhadora, né? Quando a gente tem eh, uma série de outros direitos como previdência, saúde do trabalhador, especificamente como saúde, você acaba que em alguns outros processos, nas alterações mesmo da legislação trabalhista, o que a gente tem de condição, fica uma contradição, na verdade, né? As garantias que tem de direitos trabalhistas vão se perdendo, e com isso a gente vai também perdendo o processo de proteção do trabalho do trabalhador. O trabalho no sistema capitalista é fundamental para a nossa sobrevivência, né? A gente depende do trabalho para sobreviver. Quem aqui não é trabalhador, não é trabalhadora, e não depende do seu trabalho, está em outra categoria, né? Que não a nossa. Então, é fundamental que a saúde do trabalhador seja considerada um direito humano inegociável, né? Eu acho que isso traz para um outro patamar, não só de prevenção, mas de promoção de saúde e de proteção também do processo de exploração do campo do trabalho. É muito interessante a sua perspectiva, Vanessa, pelo ponto que você parte da necessidade da gente mudar o rumo da caminhada. A gente tem visto diminuição, restrição de direitos e você propõe uma mudança de rotas, ampliação dos direitos. É por aí, Juliana? Como é que a gente considera a importância da saúde do trabalhador e da trabalhadora ser colocada como um direito humano? Então, eu não acredito que eu tenho uma visão muito parecida com a da Vanessa na questão de que todo mundo é trabalhador e trabalhadora, né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua ocupação, independente do vínculo que haja. Nós temos vários vínculos, alguns são muito precarizados, né, que é o último que nós estamos vendo, e isso perpassa pela saúde do trabalhador. Acho que está influenciando diretamente essa precarização dos vínculos dos trabalhadores, está influenciando diretamente na saúde, né? E eu acredito que a saúde, como um direito humano, ela consegue dar um respaldo, né, uma base de que a gente pode dizer, a gente vai conseguir com isso cobrar. A gente consegue cobrar de quem faz lei, do executivo, do legislativo, né, de quem de fato executa, de quem faz as leis, e que a gente tendo esse respaldo, a base, toda a saúde, a gente tendo a saúde como um direito humano, a gente consegue cobrar, de fato, que os trabalhadores e trabalhadoras tenham respeito e a qualidade de trabalho para que eles possam exercer o trabalho deles, independente de uma forma que não os leve ao adoecimento, porque a gente está vendo outro. Perfeito, Juliana. Essa base, esse respaldo e essa cobrança que você falou são, assim, princípios da ação e conquista de direitos humanos propriamente, porque direitos humanos não são coisas que estão nos livros, paradas, fechadas, são ideias, são movimentos, são ideais que surgem das opressões, na verdade. Então, diante de uma opressão, a gente luta para melhorar as condições de vida. Nesse sentido, Eliseu, qual é a sua perspectiva como alguém que tem muita experiência nos serviços de saúde? Como é que o serviço de saúde vê a saúde do trabalhador como um direito humano? A saúde do trabalhador como um direito humano, primeiramente, eu acho que ele traz a cidadania para esse trabalhador. E para a garantia desta cidadania, o ambiente de trabalho onde esses trabalhadores estarão expostos, eles precisam ser saudáveis e é fundamental para a preservação da vida. Nesse sentido, imagino que ele garante, né, o direito humano tendo essas condições de trabalho dignas.
muito interessante você trazer a noção da cidadania, porque essa, de fato, é uma categoria muito importante quando a gente pensa. Até porque, vejam só, muitos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, pelo simples fato de serem aqueles mais vulnerabilizados e dependerem exclusivamente da força do seu trabalho, são considerados subcidadãos. Uma série de pessoas são consideradas menos cidadãos. Isso é uma violação do direito humano. Então, muito boa essa perspectiva que Eliseu nos traz e a garantia de um ambiente de trabalho saudável. Quer dizer, um ambiente de trabalho não saudável viola o direito à vida. Então, não é considerado o trabalhador como um direito humano. Nesse sentido, agora eu queria inverter um pouco, começar pela Juliana, respondendo assim, diante do cenário que a gente tem hoje, Juliana, quais são as limitações, se a gente pensa o direito trabalhista, o direito aplicado ao mundo do trabalho, né, o direito trabalhista, o direito previdenciário, o ambiental, o direito sanitário, são ótimas conquistas, mas têm suas limitações. Então, ele é suficiente, ou eles são suficientes, na sua perspectiva, para garantir a saúde do trabalhador como direito humano? Eu vou fechar. Leão, nós já temos, né, vários direitos conquistados, mas isso não garante que a saúde do trabalhador e da trabalhadora seja respeitada, né, de fato. Inclusive, após a reforma trabalhista que nós tivemos, que o que a gente tinha conquistado, a gente já perdeu muita coisa a partir dessa reforma. E a partir de algumas formas diretas, a gente vê os direitos sendo retirados dos trabalhadores, né? Inicialmente através da reforma trabalhista, que o que já era ruim ficou pior, precarização a partir desta época foi evidente, precarização dos vínculos trabalhistas, onde a gente viu o crescimento das cooperativas de trabalho, o crescimento das organizações sociais gerindo equipamentos de saúde, e aí eu vou puxar um pouquinho para a saúde, gerindo equipamentos de saúde, que, ao meu ver, isso é a privatização da saúde, uma forma de privatização da saúde velada, que precariza os vínculos, algumas trabalham com contratos diretos, algumas trabalham enquanto cooperativa, outras trabalham enquanto CLT. No entanto, o que foi previsto inicialmente é que todos os servidores públicos seriam, de fato, concursados com direito à estabilidade, e essa estabilidade, ela gera uma segurança para o trabalhador, para que ele consiga cobrar, né, como eu disse anteriormente, para que ele consiga cobrar, ele consiga se posicionar, e que ele seja um servidor, sim, do Estado como um todo, né, na perspectiva do todo, o servidor do Estado, e não o servidor do governo. Que aquele governo sai, o trabalhador sai. Então, nessa perspectiva, a gente vê que a gente acaba, apesar de nós termos muitos direitos já conquistados, a gente não tem a liberdade. Esses trabalhadores que estão submissos a governos e que se submetem a algumas humilhações por conta disso, eles não têm liberdade. São pessoas que, no final das contas, não tem opção. Eles se submetem porque eles não têm opção. Então, eu não acredito que esses trabalhadores, eles não são livres. Trabalhadores que estão presos, veladamente presos, e a gente precisa mais. Mais direito humano entra nessa perspectiva quando é fundamental. Olha, você traz muitas ponderações importantes, a precarização do trabalho, dos vínculos, a precarização da vida e essas formas de submissão de trabalhadores e trabalhadoras. Quer dizer, apesar de tantos direitos trabalhistas, previdenciários, ambiental, sanitário, os mecanismos de dominação e de silenciamento de trabalhadores e trabalhadoras continuam muito vigentes, operantes. Portanto, esses direitos ainda são insuficientes para lutar contra a precarização e a servidão que você trouxe. A servidão, mecanismos que inibem a autonomia e emancipação do trabalhador. Vanessa,
Por que é que, com tantos direitos, pelo menos existentes, não sei se você concorda com a Juliana, por que não tem sido suficiente para evitar a morte e adoecimento de trabalhadores? Ou, na sua opinião, eles são suficientes? Então, né? Eu gostei muito da resposta dela, bem muito completa, e fiquei muito pensando sobre isso quando a gente cai no campo do direito, né? Quando a gente está no campo do direito, a gente tem que partir do pressuposto que o direito não é garantia. O direito, ele é um direito, embora conquistado, ele não só precisa ser conquistado, mas continuado, né? E isso a gente só consegue fazendo com trabalhadores e trabalhadoras organizados, vigilantes, né? Porque, vejam, a gente tinha uma legislação trabalhista da década de 40, que sofreu uma mudança, a intenção, e uma mudança que foi de perda de direitos, né? De direitos. Então, assim, esse lugar do direito, ele não é garantido porque ele não está nas nossas mãos, né? Ele está na mão do Estado. O Estado muda conforme a necessidade de gerenciamento do capital. Então, por isso os direitos acabam sendo insuficientes e a gente precisa pensar processos não só de conquista dos direitos, mas de luta em resistência da manutenção e aplicação desses direitos. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente está assistindo hoje no mundo um avanço muito forte do conservadorismo que vai, em última instância, cair, eu posso dizer assim, no lombo do trabalhador e da trabalhadora, porque o avanço do conservadorismo é no sentido de manutenção do capital, de manutenção dos seus lucros, e para manter o lucro, para manter o capital funcionando da forma como é, isso incide diretamente no direito trabalhista, quer dizer, maior exploração da força de trabalho, exploração e opressão da força de trabalho, né? Então, a gente tem aí, e aí vou puxar para o campo da saúde mental, né? A gente tem inúmeras pesquisas que vão demonstrando a determinação social dos processos de adoecimento, né, de sofrimento psíquico, e que estão ligados, muitas vezes, aos processos de exploração e opressão ligado ao mundo do trabalho. Então, os direitos que temos não são suficientes, são conquistas importantes, mas que são conquistas que precisam da classe mobilizada para sua garantia, manutenção e ampliação. Isso a gente não consegue, porque os caras vão lá e mudam na calada da noite várias coisas que a gente já tinha como garantia, né? De fato, Vanessa, você ressalta esse conflito entre a existência dos direitos, a sua garantia, que não está ali, não é de fato à disposição, e o conflito que existe entre os direitos e o modo de produção atual. O modo de produção. E você traz uma síntese que eu acho que vale a pena todo mundo repetir. Para garantir direitos, nós precisamos de trabalhadores e trabalhadoras organizados, organizadas e vigilantes. Acho que essa é uma boa síntese. Organizados, organizadas e vigilantes. Para isso, Eliseu, o serviço tem que estar aberto a uma conversa com os trabalhadores e trabalhadoras. Mas no seu cotidiano de trabalho, Eliseu, esses direitos têm sido base suficiente para evitar a morte e o adoecimento dos trabalhadores do estado do Paraná? As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Nesse sentido, os elementos saúde, trabalhista, direito sanitário, todos positivados, ainda que o direito aplicado à saúde do trabalhador ele seja uma base importante para a proteção, né? A efetividade da aplicação desses elementos ele depende de uma implementação rigorosa e de um esforço conjunto entre o Estado e empresas, empregadores e também trabalhadores, né? Então, a prevenção do adoecimento e a morte no trabalho, né, para que ela seja mais eficiente, precisa de uma gestão mais consciente e ética das condições de trabalho. Vai depender muito, né, do esforço concentrado de todos esses entes para a gente atingir esse objetivo.
Eliseu, e vou retomar até para você. Você acha que para a gente atingir esses objetivos, ou seja, de conseguir que a saúde do trabalhador seja elevada ao patamar de direito humano, você acha que a gente conseguiria fazer isso? O que isso significaria, na verdade? Mudaríamos o patamar do direito do trabalho? Garantiríamos melhor a saúde do trabalhador? Qual a sua perspectiva sobre isso? Ela poderia mudar significativamente o patamar dos direitos no mundo do trabalho, porque essa corporação ela explicita, né, que a saúde do trabalhador como direito humano universal ele seja reconhecido e protegido nas diversas legislações, né? Mas ela precisa ela realçar e exercer os impactos mais positivos para que esses resultados possam ser observados. E Vanessa, na sua opinião, pensando aí todo o desafio que a Abrasme tem também pela frente, a missão e etc., vocês têm se engajado no processo da quinta conferência, você mesma mencionou na abertura que estão fazendo uma colaboração, inclusive conosco aqui na CGSAT, na articulação de uma conferência livre de saúde mental, mas vale a pena essa luta? Por que considerar a saúde do trabalhador como direito humano mudaria ou não o patamar do direito no mundo do trabalho, na sua perspectiva e na perspectiva da Abrasme? Eu acho que mudaria no sentido dessa garantia da universalidade do direito, né? A gente numa tentativa de que a saúde do trabalhador e da trabalhadora não fosse diretamente implicada com o processo de perdas de direito, né? Eu acho que a gente está neste lugar, assim, é um embate mesmo, né? Da classe trabalhadora nesse momento de manutenção e ampliação de seus direitos contra políticas que vão retirando direitos. E parece que quando se retira algumas as alterações, né, por exemplo, que a lei trabalhista sofreu, a gente vai entender o impacto disso algum tempo depois, né, lá no campo do trabalho, e isso vem se manifestando no processo de saúde, e para a gente, né, a gente vai observar os processos na determinação social de sofrimentos psíquicos. Então, assim, esse engajamento ele é fundamental para que a gente, como eu disse no começo, né, a luta pelo direito trabalhista e pela saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano é uma luta de proteção ao trabalhador e à trabalhadora, né? É uma luta de prevenção, adoecimento, mas a nossa ideia, a nossa intenção não é que o trabalhador, a trabalhadora não deixem de adoecer para produzir mais. É diferente, é para deixem de adoecer para ter qualidade de vida, né? A luta pela jornada 6x1, por exemplo, é qualidade de vida, é ter tempo de lazer, tempo com a família. Então, trazer a saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano é uma proteção pela qualidade, pela vida, com foco no bem viver. O trabalho tem que ser uma parte da nossa vida e não o todo da nossa vida, né? O trabalho ele é um momento necessário pelo modo de produção que a gente vive, mas que não precisa ser o todo da nossa vida e que seus tentáculos, né, suas consequências não sejam nocivas a ponto das pessoas não terem condições de ter outras coisas na sua vida, outros sentidos, outras atividades, né? Então, é nesse sentido que eu ressalto o trabalho de prevenção na garantia do direito como um direito humano, né? A Abrasme tem esse debate muito forte, assim, pensando a garantia do direito à saúde mental, antimanicomial, despatologizante, desmedicalizante, como um direito também humano, né? A gente defende isso, inclusive faz fóruns sobre saúde mental e direitos humanos. Então, acho que para nós, assim, esse seria um grande salto dessa mudança do direito da saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano.
Esse é um salto muito esperado e muito bem colocado por você. Se a gente quer um futuro com mais vida, mais qualidade de vida, mais alegria, mais prazer, mais poesia, como o Eliseu abriu a última fala dele fazendo um tom poético, a gente precisa plantar hoje a saúde trabalhadora e a trabalhadora como um direito humano na perspectiva de prevenção, ou seja, de mudar um paradigma de uns processos produtivos que focam no lucro para que foquem na produção dos elementos essenciais da nossa vida. Isso exige muito de nós, mas plantemos hoje para colher isso amanhã. Juliana, assiste e tem se engajado muito no estado do Ceará para isso, e é muito importante colher de vocês assim a perspectiva ou aquilo que vem da prática, da luta de vocês também como controle social. O que vocês acham que mudaria no patamar, não é, nessa perspectiva de considerar o trabalhador como direito humano? O que isso significaria para a sociedade brasileira? Eu estava escutando, né, o que a Romeu estava falando, o que a Eliseu estava falando aqui, e a gente fica escutando e pensando, né, e concordando e querendo acrescentar mais e mais coisas, porque com relação à saúde do trabalhador, né, primeiro, como trabalhadora, trabalhadora há muitos anos, como vinda do movimento sindical, né, então eu venho do movimento sindical, dirigente do sindicato e federações também, participo de federações, e estar no lugar do sindicato em que a gente recebe outros trabalhadores e recebe denúncias de outros trabalhadores que estão na ponta e que estão sendo, às vezes, massacrados, como alguns relatos que a gente recebe, a gente vê a possibilidade de a gente ter a saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano, né, com aquele guarda-chuva que contempla todos os outros direitos, e é mais do que todos os outros direitos, porque o direito humano é o direito à vida, é o direito ao trabalho qualidade, qualidade de vida, o direito ao que é básico. Então, a gente percebe que ter essa possibilidade, de pelo menos discutir essa possibilidade, já é um grande avanço. Antes a gente não pensava, nunca. Ter o saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano será possível, e a gente vê que sim, é possível. Infelizmente, eu penso que pelo fato de esses trabalhadores estarem num lugar de precarização, de massacre, de não liberdade, é que sim, está possibilitando esse diálogo. A gente está vendo que é mais do que está mais do que na hora da gente trazer para nós, trazer para quem faz as leis, né, para quem está nos sindicatos, para quem são as representações, e principalmente para quem está na ponta, que sofre e que está lá no trabalho também. Eu estou também sofro, né, e tem essas duas perspectivas, a do sindicato que recebe outros trabalhadores e de trabalhador que também sofro algumas pressões, e a gente vê as questões de assédio, né, que são, infelizmente, que eu vou falar que é verdade, né, que está campanhando essas questões de assédio, essa possibilidade de trazer como direito humano e conseguir dar para esses trabalhadores e trabalhadoras iniciar, né, esse debate de trazer para todos os trabalhadores essa perspectiva de direito humano, que agora eu tenho que cobrar, já é uma grande possibilidade que eu prevejo. Perfeito. Eu acho que, de fato, conversas, o diálogo, a educação, para lembrar o nosso mestre Paulo Freire, a gente não muda um país pela educação, mas um país não vai mudar sem educação. Ou seja, diálogo, conversação, abrir o debate é muito importante. E é isso que a gente quer. Abrir o debate para fazer transformações.
com essa nossa quinta Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E Vanessa, você e a Abrasme representam muito para a sociedade brasileira, não só a Abrasme, mas todos os movimentos de luta antimanicomial. Há muita lição que a gente pode colher da luta antimanicomial para a garantia do direito humano à saúde. Como é que você, com essa trajetória, representando aqui a Abrasme, tendo esse background de grandes lutas sociais importantes, o que você acha que é necessário fazer para a gente mudar? Ou seja, quais são os caminhos necessários, as estratégias, as mudanças necessárias para a gente alcançar esse patamar? Luiz, você citou a história da Abrasme, eu estou aqui pensando o quanto que a gente tem hoje enfrentado o desmonte da Lei 10.216, né? A gente precisa dizer um pouco sobre isso. A Abrasme hoje é uma associação que se mantém mobilizada, se mantém em luta. A Lei 10.216, ela é uma lei de 2001, 2013, não me lembro agora, e que não por conta da lei, a Abrasme deixou de ser uma associação mobilizada, né? A gente conseguiu, no processo histórico, os movimentos de luta antimanicomial, desde ali da década de 70, conseguiram imprimir uma pauta política, social, sobre a questão dos manicômios, né, com muito debate. Eu acho que isso é um caminho, muito debate, e isso virou uma lei, que é a 10.216, que hoje está sob ataque, né? A gente acabou de ser aprovado aí na Câmara Federal uma lei que altera a 10.216. Mas o que eu queria dizer é que, mesmo lá nos anos 2000, com a promulgação da Lei 10.216, a Abrasme não se furtou em manter a sua mobilização e manter a sua forma de atuação junto aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde mental, aos usuários e usuárias, né? A gente mantém isso há algum tempo, não só a Abrasme, como outros movimentos como RENILA, MNLA. Enfim, a mobilização é constante, porque o ataque também é constante, né? A gente já entendeu isso, assim, a saúde mental ela é um nicho importante da indústria farmacêutica. Então, a gente não pode deixar de falar sobre essas questões, porque fazer saúde mental não é simplesmente sentar na frente do médico, receber a medicação e ir embora, né? Muitas vezes as pessoas pensam nesse processo como um processo de cuidado de saúde mental, que não é só isso, né? É muito mais do que isso. Então, acho que do que a gente pode ver, né? Esse processo as incidências da Abrasme não são só junto ao Congresso, mas também junto a outras instituições e órgãos internacionais que têm, no modelo da reforma psiquiátrica brasileira, um modelo de reforma psiquiátrica em outros países do mundo, né? Então, a gente conseguiu não só mudar no termo de lei, mas também da forma de atenção à saúde, do processo de mobilização e manutenção dessa mobilização. Então, eu acho que a gente precisa, para pensar a saúde do trabalhador e da trabalhadora, colocar essas coisas em pauta, assim, né? Colocar o que está também no cotidiano das pessoas. Olha, as mudanças trabalhistas vão impactar diretamente na sua saúde, no seu tempo de vida, no seu tempo de lazer. Às vezes a coisa não é direta, né? As pessoas estão muito acostumadas com esse modelo aqui. Aconteceu isso, vai adoecer dessa forma. E não é assim que as coisas funcionam, né? Leva um tempo para os processos de adoecimento acontecerem. E às vezes não é tão agudo, né? Vai ao longo do tempo. Então, eu acho que uma estratégia de manutenção de mobilização junto a instituições, sindicatos, aos parlamentares, né, ao governo, é fundamental para que a gente consiga garantias dessa mudança do patamar de saúde do trabalhador da trabalhadora para a saúde, para direito humano. Perfeito, Vanessa. E temos que lembrar que uma das principais questões a serem enfrentadas nessa quinta conferência é exatamente pensar estratégias de cuidado e vigilância aos trabalhadores e trabalhadoras
na área de saúde mental. Ou seja, as queixas relativas a sofrimento relacionado ao trabalho são cada vez mais crescentes. E uma das formas de cuidado em saúde mental de trabalhador e trabalhadora mais eficaz é mudar os processos de trabalho. Não é dar remédio, não é medicalizar, é mudar a forma de gestão, é diminuir ou eliminar assédios, é trazer o humano ao seu máximo respeito e valor, é deixar de tratar as pessoas como mercadoria. Isso representaria muito, e a luta da Abrasme ajuda a gente a pensar esses caminhos. Da mesma forma, Eliseu, tem muitos caminhos de luta que o Centro de Saúde do Trabalhador, que você atua, e também na tua experiência dentro do Serviço do Paraná, muitos caminhos já trilhados. Então, quais são as mudanças necessárias, Eliseu, para a gente alçar esse voo junto? É necessário um conjunto de mudanças nas legislações, nas práticas institucionais e na conscientização social. Meramente também porque essa condição do direito humano, ela tornar-se consciente na pessoa do trabalhador, né? Então, o fortalecimento das leis de saúde, né? O reconhecimento da saúde do trabalhador como um direito fundamental, a adoção de políticas de prevenção, a própria prevenção, promoção da saúde mental, a participação ativa dos trabalhadores, né? A condição social, as lutas sociais, né? E a melhoria da conscientização por os elementos como o assiste, os conselhos, as representatividades, trazendo como fonte, recurso para que esses trabalhadores adquiram maior condição sobre o próprio direito que a ele estabelece, e, no fundo, a busca da própria dignidade do trabalhador, né? Essa palavra é chave, dignidade. Toda a luta por direito humano, seja a luta dos movimentos de orientação sexual, seja a luta das populações que foram escravizadas e continuam discriminadas, a luta antimanicomial, anticolonial ou contracolonial, a luta de gênero, a luta das mulheres, a luta também contra as formas de trabalho escravo contemporâneo, são lutas pela dignidade humana. Essa Constituição garante isso, mas como Vanessa nos alertou antes, essa garantia depende de uma participação e de um engajamento, como o próprio Eliseu aponta agora, essa participação dos trabalhadores. Juliana, as CISTs existem também para isso, para articularem também trabalhadores e trabalhadoras. Da perspectiva da CIST, como é que a gente pode mudar esse paradigma? Quais são os caminhos para a gente se engajar mais nesse processo? Então, eu assisto, né, como uma comissão intersetorial, ela traz na sua base exatamente essa ampla perspectiva, né? Nós temos vários olhares, o apoio assisto. Então, aqui no Ceará, e vou falar pelo Ceará como o local que eu domino. No Ceará nós temos Cerestes, aqui no Ceará nós temos muitas associações relacionadas à saúde mental, aos direitos da mulher, todas essas instituições compõem a CIST aqui no Ceará, né, e enriquecem o debate. Então, de uma forma ampla, Ceará, a gente tem a contribuição de instituições que conseguem trazer várias perspectivas e várias lutas, né, a luta das mulheres, a luta das populações negras, das populações que são das religiões de matriz africana. Então, essas lutas, elas convergem, né, numa luta principal, a que advém da saúde do trabalhador, como todos os componentes
dali trabalham, como que todos os componentes trabalham e que todos lutam por um objetivo em comum, né, e um direito comum, que é o direito de ser respeitado para além da sua cor, do seu gênero, da sua religião, mas também como trabalhadora. Então, aqui aqui nós, né, na FISH, nós tentamos manter esse debate de uma forma bem ampla. Eu acredito que esse seja o caminho. Pronto. Esse é o caminho, é um dos caminhos, é uma das rotas. Eu e nós todos estamos chegando à pergunta derradeira da nossa conversa de hoje. E eu gostaria de perguntar, então, para nossos 3 convidados, o que cada um espera da 5ª conferência e o que a gente tem que levar para lá? O que a gente tem que levar para lá de relevante, de inovador e inescapável? A gente não pode deixar de fora. Eliseu, Serestes, Saúde Trabalhador nos Serviços tem lutas importantes. Na perspectiva desse lugar de fala, o que a gente deve esperar da 5ª, o que você espera da 5ª e o que a gente leva para lá? Eu espero, e todos devemos esperar, um grande debate profundo sobre os temas atuais, né? Também espero propostas de políticas públicas que assegurem esses direitos fundamentais, né? Direitos humanos do trabalho. E que possa nascer o fortalecimento da integração entre trabalhadores e gestores. Mas, para fechar a minha parte aqui, para você que tem lá um rol de um texto que eu te dei, voltando um pouco lá como era no passado, diz assim: o povo trabalhador ainda guarda a crença na força do talismã. Por isso, os escravos de hoje pensam nos sóis de amanhã. Muito bem, Eliseu. Minha vontade é de aplaudir aqui. A gente tem que levar poesia para a 5ª conferência também. Juliana, além da poesia e tantas estratégias que o Eliseu apontou, o que mais você espera da 5ª conferência? O que devemos esperar e o que devemos levar? Obrigada, Eliseu. É um debate, né? Eu acredito que mais do que qualquer coisa, diálogo, né? Infância, ela faz parte do diálogo. Então, eu espero diálogo, debate, onde tem mais diálogo, né? Direito, saúde do trabalhador e da trabalhadora com o direito humano. É um debate arroz-algo, né? E então eu espero, mais do que qualquer coisa, um diálogo em várias perspectivas, como a gente debateu aqui, né, da perspectiva de gênero, da perspectiva de raça, de cor, da perspectiva de cada qual no seu lugar de fala e trazendo as suas experiências, da perspectiva da saúde mental, que é porque eu acredito que a saúde mental que seja um dos maiores debates que a gente precisa abrir, né, a saúde mental do trabalhador e da trabalhadora, que está sendo tratada. E é isso, eu acho que diálogo para se juntar com poesia. Muito bem, Juliana. E Vanessa, da mesma forma, o que você espera da 5ª Conferência Nacional do Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora? O que a gente deve esperar? E o que não pode ficar de fora? O que a gente tem que levar para lá? Acho que a gente tem que levar, assim, umas formas de engajamento da própria categoria, da nossa própria classe trabalhadora, né? E quando a gente pensa o exemplo da Brasme, a gente não consegue fazer nada sem estar ali
em contato com as pessoas, né? Sem ter base, sem ter... a gente precisa de base. Eu acho que essa conferência, ela precisa ampliar os debates, trazer isso. O Eliseu trouxe uma coisa muito importante, né? Tentar, nesse diálogo com a classe trabalhadora, fazer com que as pessoas próprias entendam a necessidade da prevenção e proteção do seu direito à saúde, de um ambiente saudável de trabalho, né? De um ambiente sem assédio. Então, assim, a gente não começa as coisas, as coisas vão ganhando força pela base, né? Então, e essa é a nossa base. Então, eu espero que a gente consiga trazer formas de mobilização de trabalhadoras, trabalhadores, a participação dos sindicatos, das representações, né, das categorias, para que a gente amplie e consiga capilarizar o debate cada vez mais, né? Trazer o debate da saúde mental para o campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora é fundamental, sobretudo pensando numa perspectiva antimanicomial. E quando a gente está pensando na perspectiva antimanicomial, a gente amplia, né, a noção do que é antimanicomial para uma perspectiva, como eu já disse antes, não medicalizante, não patologizante. É óbvio que muitas vivências no espaço de trabalho são, de fato, adoecedoras e geram sofrimentos psíquicos, que esses sofrimentos, eles são determinações sociais, né? Acho que esse enfrentamento do modelo de saúde biomédico, ele é fundamental para que a gente consiga também poder ampliar e demonstrar a necessidade de mobilização por políticas públicas e pela política de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, porque a gente fica muitas vezes nessa ideia, né? Adoeceu, então aconteceu alguma coisa com a pessoa, na família, na sua vida, mas a gente entender a saúde como um processo coletivo, né? Uma construção coletiva que está ligada à nossa forma de produção e reprodução da vida, de como a gente vivencia nossas experiências dentro e fora do mundo do trabalho, né? A gente não somos pessoas setorizadas, né? Então, somos inteiros, assim, né? Somos pessoas inteiras que traz consequências também do que acontece no trabalho para dentro de casa. Então, o trabalho, ele precisa ser um espaço de valorização das pessoas, né? Isso, infelizmente, acho que isso a gente só consegue com a mudança do sistema de produção, né? Estamos um pouco longe ainda desse horizonte, mas esse é o horizonte a se perseguir. Ele pode estar longe, mas ele não pode ser perdido de vista, né? Então, o que a gente vai pensar nas discussões e no debate da conferência é isso, é como a gente minimiza nesse momento as formas de exploração e opressão do mundo do trabalho na forma do mundo do trabalho capitalista. E minimizar essas opressões e formas de exploração é lutar pelo direito humano e lutar pela saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano. Bom, eu quero agradecer muito ao nosso companheiro Eliseu de Oliveira Freitas, do Paraná, a nossa querida Juliana Nobre, do Ceará, e a nossa querida Vanessa Furtado, do estado do Mato Grosso. Muito obrigado pela presença de vocês, e a todos e todas que acompanharam, divulguem esse vídeo, aproveitem esse debate para fundamentar as discussões nas conferências que estiverem acontecendo no seu território. Se não estiver acontecendo, mobilize, procure as formas de participar, e vamos juntos e juntas rumo à 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Até o próximo Diálogos com a CGESAT.